Rádio Camélia está no ar 24 horas. Participem! Você está ouvindo Hiperbólico. Perguntas em movimento. Movimento. Então vamos lá. Eu queria inicialmente primeiro agradecer, né, o professor Assísio, não é, e também o professor Márcio, né, que prontamente, né, aceitaram a participar dessa conversa de hoje com esse tema polêmico, um pouco ele é decorrente da sessão anterior, que nós discutimos a necropolítica, né? E foi uma sessão bastante interessante, que está lá no podcast para quem queira ouvir outra vez, ou quem não participou que queira ver também. Então, bem importante, assim, que o fato que a gente faz uma relação, uma sessão tem relação com a outra, principalmente essas dos convidados, como a sessão de hoje. Então, na verdade, o tema de hoje que é pensar a questão do estado de exceção, né? Na contraposição aos direitos humanos, e por isso o convite a duas pessoas que têm relação forte com esse tema, e eu tenho certeza que faremos uma ótima discussão hoje. O professor Assísio dos Reis Pereira já é nosso conhecido há um bom tempo, nosso parceiro, inclusive já veio aqui à universidade num evento ano passado, se não me engano, o final de 17, início de 18, não recordo ao certo, mas veio para fazer uma fala sobre direitos humanos, acho que foi final de 17. E bastante importante, por isso o convite, né, reiteramos aí a participação também do professor Assísio, que também participa, quer dizer, vai passar a participar, né, essa rede que está ainda em processo de formação, né, que é a rede de educação filosófica, né, inicialmente em nível nacional, mas já caminhando para a ideia de que ela já se estruture de modo internacional, com a participação de gente de fora. Então, a Assísio também é participante aí, enfim, dessa rede, assim como o Márcio. A Assísio tem a sua formação, não é? Em filosofia pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Ele fez seu mestrado com ênfase em ética na PUC Campinas também, e depois ele fez o seu doutorado, não é, em educação na área, com ênfase aí na história, filosofia e educação, pela Universidade Estadual de Campinas. Tá? Então, bem importante, uma formação marcada aí dessa universidade, né, que a gente conhece e tem um tremendo reconhecimento também do ponto de vista da produção e no Brasil inteiro, né, pela seriedade de seu trabalho. Ele realizou um estágio pós-doutoral, né, em Coimbra, Portugal, né. Então, o tema da democracia, cidadania e direito, né, que tem muito a ver então com o debate que aqui nós faremos hoje. Ele fará uma fala pensando justamente essa questão dos direitos humanos, que é a área que, de certa forma, o tema que atravessa um pouco aí as suas preocupações nas pesquisas, não é? E também no ensino, né? Então, Assísio, seja aí bem-vindo e vamos fazer um baita trabalho hoje juntos aqui, né? Também eu faço uma rápida apresentação do Márcio Jarec, que é professor hoje do Cefet, né? Aliás, eu esqueci de falar que, desculpa, só voltar um pouco, né, ao professor Assísio. O professor Assísio é professor da Universidade Federal de Santa Maria, tá? Só para localizar bem o seu campo aí de atuação, no curso lá de filosofia, atuando com o tema entrecruzado da filosofia e educação. Bom, Márcio Jarec também tem seu doutorado, né, na Universidade Católica do Rio de Janeiro, na PUC Rio, não é? Ele vem fazendo pesquisas, boa parte das suas pesquisas na trajetória
né, acadêmica tem a ver com a relação entre ética, política e educação no pensamento do Benjamin, né? Benjamin é seu autor, né, mais forte, mais marcado aí na sua formação, desde a graduação, então bem importante, ele é especializado no Benjamin, razão porque a discussão hoje trazer um pouco o que Benjamin, né, e outros autores em decorrência ou a partir de Benjamin pensaram essa questão do Estado, não é, de exceção, né? E claro, estamos discutindo a democracia nessa relação, né? E ele então é professor do Cefet Rio de Janeiro, e destacar também que, embora convidado, ele já é membro do Unesef já há um bom tempo e faz o pós-doc aqui na educação, aqui no programa, no PPGE, né, na área da cultura, né, da linha de cultura, escola e processos formativos, sob a nossa aí, supervisão. Então, Márcio, queria também agradecer a tua presença e o fato de ter aceito esse convite para bater uma bola aí com o Assis, né, e conosco, né? Então, vamos fazer isso aí juntos. Então, feita aí então a rápida apresentação, eu queria então já de imediato passar, né, a palavra, antes disso dizer, assim, a ideia, Císio e Márcio, a ideia é que vocês falem em torno de uma meia hora por aí, né? No entorno de meia hora, e aí depois nós abriremos para o debate, né? Aí depois a gente abre para as falas, né? E tendo também, nós temos assim, temos consensuado as nossas sessões de que elas ocorram de 1h30 no limite 2 horas, né? Nunca passando das 2 horas, em razão de que esse sistema presencial virtual, que é presencial à distância, né, que enfim, é um problema aí conceitual também nada fácil, a gente também ainda não o apurou suficientemente, porque quando a gente está aqui olhando a 70, 80 centímetros, vocês me vendo aqui também, a gente tem a sensação de estar bem presente, mas estamos cada um na sua casa, né? Mas de qualquer forma, certo é que esse sistema tem nos cansado mais, até porque nós estamos o tempo todo, né, nele, né? Então, as sessões até 1 hora, até 2 horas no limite, o que significa que nós teremos em torno de 40 minutos a 1 hora para depoimentos, para falas, perguntas, trocas e tudo mais. Obrigado. Boa tarde a todos aí, boa tarde a Císio, né? Antes de tudo, agradecer aqui o convite, né, para esse bate-papo, né, para essa conversa. Eu fiquei pensando, ouvi a fala do Paulo Arantes ontem, né, a live do Paulo Arantes, né, tem um termo estranho, né, a conferência dele, né, ontem, né. Eu acho que um professor como o Paulo Arantes, ele pode ser convidado para falar, né, para dar uma conferência. Aqui eu fico muito feliz por poder conversar ainda, porque a gente está nessa fase de aprendizado sempre, né, está no início, né, então agradeço muito esse convite aí, apesar de eu já estar acompanhando as atividades faz algum tempo, né, sempre uma responsabilidade a mais, um peso, né, de conversar, né, apresentar um pouco o que eu venho estudando e tentar promover algum tipo de bate-papo aí sobre o que está acontecendo no país e no mundo, né. E principalmente de estar dividindo, acho que pela primeira vez, né, Císio, está dividindo aí uma espécie de mesa, né, mesa virtual, né, com o Assísio, porque o Assísio foi meu professor, ele nunca me deu aula, o Assísio, mas foi meu professor, né, porque lá no período da graduação, e fomos colegas também na PUC, né, e o Assísio é aquele professor de como se diz, né, no interior, de pegar na mão, né. Tem lá a professora de alfabetização que pega na mão para ensinar as letras, né? O Assísio foi esse camarada de pegar na mão para ensinar. Eu lembro na fase de escrita do TCC, trabalho de conclusão, o Assísio ensinando a fazer um TCC, como é que se faz, como é que se escreve, como é que se organiza. E daí nas primeiras saídas também para fazer alguma apresentação, uma comunicação científica, o Assísio também
também pegou na mão, né, ensinando como se deve se apresentar, como se deve se portar, né, então fico muito feliz aqui de estar, acho que pela primeira vez, dividindo uma fala, uma conversa, algo mais formal com o Assísio professor, né, além de amigo, professor lá da quase 20 anos atrás já, né? O tempo passa, hein? Ele não tinha cabelos brancos ainda, né? Ele tinha cabelo comprido ainda, né? É verdade. Então vamos lá. O tema, eu pensei aqui, eu não combinei direito com o Assísio, mas eu pensei de eu ficar mais com o tema do estado de exceção, né? E o Assísio, pela trajetória, pesquisa, falar um pouco mais sobre os direitos humanos, né? E daí, no final a gente faz o bate-bola, né? Eu fiquei pensando por onde começar, como fazer, eu montei um monte de coisas, eu fui reduzindo para tentar deixar uma coisa didática e viável aqui, né? Essa epígrafe, né, a ideia de uma frase, um adágio, né, que movimente a reflexão de hoje, ou pelo menos movimente a reflexão dessa minha apresentação, né, é tirada de uma passagenzinha de um texto que eu indiquei para vocês, que é tese sobre o conceito de história, né, a tese, um trechinho da tese número 7 do Benjamin. Essas teses elas ficaram incompletas, né, e é considerado o último trabalho, o último escrito do Benjamin antes da morte dele, né, na fronteira lá da França com a Espanha, né, ele cometeu suicídio num ato de desespero, né, fugindo da invasão alemã da França, né. E ele escreveu essas teses num momento também de uma certa frustração além do fenômeno do nazismo, né? Uma frustração com o pacto de não agressão que Stalin e Hitler fizeram, né? Então, a União Soviética era uma esperança, uma expectativa, e de repente se observa, né, a União Soviética fazendo um pacto de não agressão com o inimigo, vamos dizer assim, né, com o nazismo, né. Então essas teses carregam esse peso vamos dizer assim, de uma melancolia com a história, um pessimismo, né, mas são muito potentes e muito atuais ainda, né. E a epígrafe aqui, então, lendo para vocês, não há documento da cultura que não seja, ao mesmo tempo, um documento da barbárie. Essa é uma frase bem difundida, quase um clichê já do Benjamin, né? Em algumas traduções a gente encontra, ao invés de documento, a gente encontra os termos patrimônio ou então ainda monumento, né? Então não há um monumento da cultura que não seja ao mesmo tempo um monumento da barbárie. Então tudo aquilo que é monumento, documento, patrimônio da cultura é também, ao mesmo tempo, constituído como um patrimônio ou um monumento da barbárie, né? Isso fica evidente num monumento, uma estátua, né? Como nos últimos dias a gente observou aí nos jornais, né? Principalmente lá na Inglaterra, os protestos contra o racismo levou lá que um grupo derrubou a estátua de um traficante de escravos inglês, né, jogou ela no mar ou no rio, não lembro, né. Nos Estados Unidos a estátua do Cristóvão Colombo perdeu a cabeça, né, eles quebraram a cabeça da estátua, né. Então essa ideia de que se faz um monumento para louvar uma espécie de herói, de ícone da cultura, mas às vezes a gente esquece ou não lembra que esse monumento, no caso uma estátua, carrega também um processo de barbárie, a escravidão, a opressão, o colonialismo, né, o imperialismo, né. Isso é visível numa estátua, né, mas todo patrimônio, todo documento da cultura é também, ao mesmo tempo, um documento da barbárie, né. Então a gente pode pensar numa série de coisas que nós temos hoje, que são tidas como nosso patrimônio histórico, nosso patrimônio cultural, patrimônio civilizacional, são também patrimônios ou documentos da barbárie nossa, né? E dentre elas, aí eu queria colocar
a noção de Estado de Direito, né? A noção de Estado moderna e depois o Estado de Direito, que é tão defendido por tantas pessoas. Ela é um patrimônio da cultura, ele é um documento, né? Um monumento da nossa cultura, né? De uma série de incrementos civilizacionais, mas ela é também, ao mesmo tempo, o registro, né, o documento de uma barbárie histórica. Né? Então, o Estado de Direito, todos os direitos são, ao mesmo tempo, da cultura, são monumentos a serem exaltados, mas também carregam a barbárie. Né? Eu fico pensando aqui, esse adágio do Benjamin, né, faz a gente pensar, por exemplo, direito à educação, né? Ou educação pública, como um documento da cultura, ela também é um documento da barbárie, por incrível que pareça. Né? As escolas públicas surgiram, um incremento civilizacional, a ideia de instrução em massa, mas a gente não pode negar que ela foi feita para uma classe proletária, para trabalhadores, para melhorar até as relações do capitalismo. Né? Então, esses versos e reversos aqui, né? essas ambiguidades, né? Que essa epígrafe traz. Tudo bem aí? Deixa eu avançar mais um pouquinho, então. O Brasil na exceção. Fiquei pensando por onde começar, daí eu assistindo a TV, vi essa... Parece que caiu hoje, né? Eu não tive tempo de conferir. A MP, aí, a medida provisória do governo, autorizando o ministro da Educação a nomear reitores, diretores de instituições federais, com a justificativa da calamidade pública, né, da pandemia, né, reitores pro tempore, reitores temporários. Né. Acho que caiu hoje, né? Caiu hoje, né? Eu acho que o Senado parece que estava derrubando. Então, de trás para frente ali, né? Como que se chegou a essa MP e ela é uma espécie de imagem do que pode acontecer, né? A imagem da exceção no Brasil, né? De um ponto de vista formal, jurídico, político, nós estamos vivendo uma situação de exceção. Desde o dia 18 de março, né? 18 de março, isso dá 3 meses, né? Então, há 3 meses nós estamos numa condição razoável aí, do ponto de vista jurídico, formal, constitucional, de exceção, né? A primeira notícia que eu coloquei ali, né, que foi publicada no Diário Oficial, na quarta-feira, dia 18, o pedido do presidente para que reconheça o estado de calamidade pública em razão da pandemia do coronavírus. O curioso, né, vejam só como essa exceção ela está sempre caminhando aí no Estado de Direito, né, como diz o Agamben, né, ela se tornou o modelo, o paradigma da política na atualidade. Né. A OMS decretou pandemia no dia 11 de março, o Brasil teve a primeira morte no dia 17 de março, e o governo, no dia seguinte, dia 18, faz um pedido ao Congresso para que se reconheça estado de calamidade pública. Alguém desavisado poderia pensar que o governo está muito preocupado com a pandemia, que está muito atento. Mas, no entanto, essa propensão à exceção é que movimenta o governo, né? Porque a partir dessa medida de suspensão parcial, provisória, de uma parte de uma série de direitos, com o decreto de calamidade pública, você pode agir de forma mais autoritária, como o exemplo da MP aí, do dia 10. Né? Vamos tentar entender, então, um pouco essa relação Estado de Direito e Estado de Exceção, para daí voltar a avaliar essa situação do Brasil. Só uma observação, eu coloquei que formalmente, legalmente, o Brasil está numa condição de exceção desde o dia 18 de março, do ponto de vista jurídico, né? Mas, no entanto, num plano mais ampliado, né, o Brasil está numa condição de exceção desde 21 de abril de 1500, né, desde sua conquista aí pelos portugueses. Né? Então, do ponto de vista jurídico, desde março, mas algo mais ampliado, histórico, desde 1500. Né? Vamos lá, então. Estado de Direito e Estado de Exceção. Para entender
um precisamos do outro e vice-versa, né? Eu lembro aqui, quando o Geraldo me convidou para falar sobre a noção de estado de exceção, eu procurei até um jornalzinho de centro acadêmico. Se não estiver enganado, era o centro acadêmico dos alunos de Direito da PUC. Posso estar enganado, ou era da Federal. Eu procurei o jornalzinho e acabei não encontrando. Procurei na internet para ver se tinha alguma versão também para mostrar para vocês, mas também não encontrei. Era um jornalzinho que foi muito criativo, o jornalzinho de centro acadêmico, em que numa parte do jornal mencionava uma série de notícias sobre o Estado de Direito. Daí você virava o jornalzinho de ponta cabeça no verso, assim, estado de exceção. Deu uma série de notícias que seriam exceção. Então era brincadeira no jornalzinho, no mesmo jornalzinho, de estado de direito e o seu irmão gêmeo ali, o univitelíneo, né, o estado de exceção. Né? Eu fiquei pensando numa apresentação assim, vou falar então um pouco sobre essa primeira capa do jornal, né, o estado de direito. Bem rapidamente, né, não vou entrar nos detalhes aqui, de uma espécie de trajetória, eu coloquei ali, lembrando bem, de uma trajetória mítica, né, uma construção que também é mítica do Estado de Direito. Né, isso é comum lá aos pensadores da Escola de Frankfurt, né, dentre eles o próprio Benjamin, a noção de que o mito ele não foi superado lá no passado, como a gente às vezes vê em alguns livros por aí, né? Que a filosofia surgiu com uma espécie de superação do mito, mas o mito é carregado dentro do processo racional. Então, essa trajetória de formação do Estado de Direito é também uma trajetória muito racional, né, mas também uma trajetória mítica. Né? E aqui 3 nomes para a gente compreender a construção desse Estado de Direito que a gente tem hoje. São vários outros nomes, eu peguei esses 3 de destaque aqui. Né? O primeiro deles, o senhor aí de Königsberg, né, do século XVIII, o Immanuel Kant. Né? Para o Kant, ele é o filósofo do iluminismo, né? Então, a ideia é que é uma espécie de aposta liberal na razão do sujeito, na razão subjetiva, e essa aposta é também uma aposta no progresso da razão, né, do esclarecimento. Né? Para o Kant, não existe uma exceção do ponto de vista jurídico, não existe uma exceção. O que existe seria uma espécie de não esclarecimento, de minoridade, de obscurantismo, de falta de esclarecimento. A aposta do Kant, o Kant ajuda a construir uma visão da história, uma visão que depois vai ser chamada de positivista, né? A visão de que gradativamente as sociedades vão se tornando mais esclarecidas, gradativamente, lentamente vão progredindo. Né? Então, o futuro sempre será melhor do que é hoje, e hoje é melhor do que foi o passado. À medida que as pessoas vão construindo uma espécie de comunidade de sujeitos livres, indivíduos livres, esclarecidos, a sociedade vai melhorando. Né? Então, se existe exceção, ou seja, violência, lei do mais forte ou coisa do gênero, é por falta de esclarecimento. Né? Século XIX, temos o Hegel, né, dentro do idealismo alemão, seguindo um pouco essa proposta aberta aí pelo Kant, né, a ideia de que agora essa racionalidade ela não é só subjetiva, mas essa racionalidade se desdobra no mundo, nas coisas do mundo e principalmente nas criações humanas, né? O espírito objetivo e depois o espírito do mundo é uma espécie de organizador ou ordenador de toda a realidade. Tá? E dentre essas coisas criadas pelos seres humanos racionais ou pelo espírito objetivo, o espírito que organizaria o mundo, nós temos o direito como quase que um suprassumo desse espírito. Né? Vocês estão me ouvindo bem, tá tudo bem, certinho, né? Tudo certo, Márcio. Certo. Tudo bem. Então, o direito e o Estado de Direito é o suprassumo racional da eticidade dos povos. Isso a gente vai ver lá na filosofia do direito, né, do Hegel. Né? A exceção
passa a ser, semelhante ao Kant, uma espécie de etapa passada, ou a ser ultrapassada pelos povos. Então, os povos, à medida que o espírito vai se organizando, a racionalidade vai se organizando, elas vão se orientando pelas normas racionais do direito, né? Então, o Hegel que é extremamente importante para quem estuda filosofia do direito, que é uma espécie do pai moderno do direito positivo, né? do juspositivismo, né? Então, o Hegel tem essa importância. E já no século XX, início do século XX, final do século XIX e do século XX, temos o Hans Kelsen, né? Que é o filósofo, filósofo do direito, teórico do direito. Aí a coisa chega ao extremo, né, do sonho do Kant e do Hegel, a coisa chega ao extremo para o Kelsen, né, que é a ideia de uma teoria pura do direito, é o título do livro dele lá da década de 20, se não me falha a memória, né. Para o Kelsen, essa racionalidade, ela vai ser o cerne do ordenamento jurídico do Estado de Direito, né. E esse Estado de Direito ele se dá puramente, para usar o título do livro dele, né, se dá puramente em elementos, conceitos lógico-formais. Então, teoria pura do direito, né? A força aqui do direito, né, essa palavra força é extremamente importante depois na observação crítica, né? A força do direito se dá em sua racionalidade, em a maneira como as normas são estabelecidas, construídas, promulgadas e executadas, né? Então, a força está na racionalidade da lei, né? E aí que surgem essas definições de império da lei, né? Esse império, ele impera, ele manda porque ele é racional. Então, você acaba acusando todo outro que questiona essa força da lei como não racional, como arbitrário. Né? Então, a exceção aqui passa a ser diluída, né, nas normas. Né? Você acaba estabelecendo uma série de gradações de competências, de validades, de legitimidades, mesmo de constitucionalidades, do que seria uma medida possível de exceção. Então você traz a exceção agora para dentro de uma racionalidade político-jurídica formal, né? É o que aconteceu com a MP, né? Da escolha da eleição para diretores, né? Certamente, se não caísse algum grupo político ou alguma entidade, ele ia entrar junto ao Supremo com uma ação direta de inconstitucionalidade, né? Ou seja, eu não acuso como exceção, eu entro num jogo, num processo, num mecanismo dentro do próprio ordenamento jurídico, né, para dizer que isso é inconstitucional, né? Tentar defender como inconstitucional. Então, nessa trajetória mítica aqui, é mítica porque é uma espécie de crença nessa racionalidade, nesse lógico formal, né, de que à medida que as pessoas vão se esclarecendo, fazendo uso da razão, uso público, uso privado, a gente vai se entender e vai ter um Estado organizado, puro, de direito, né? Se a gente tem violência, tem criminalidade, tem problemas, tem opressão, é porque o direito ainda não chegou lá, então a gente precisa avançar no direito, né? Aquela velha expressão de levar o Estado, né? O Estado não está presente, né? Então essa primeiro slide aqui, né? Aqui algumas observaçõezinhas sobre a origem da palavra exceção e alguns sinônimos, né? Principalmente ao longo do século XX, já no século XIX, mas principalmente ao longo do século XX, o termo exceção passou a ser diluído, ser graduado, organizado no interior dos ordenamentos jurídicos nacionais, dentro das constituições ou dos códigos, né? Código Penal, Código, sei lá, os vários códigos jurídicos, né, de um país. Mas é curioso que parece que é um cuidado, um zelo de reduzir o peso da palavra exceção, ou seja, criar eufemismos. E a gente tem uma série de eufemismos, né? Alguns famosos, como estado de sítio, estado de emergência, né? Estado de defesa, estado de guerra,
Esses são mais tradicionais, porque vêm do final do século XIX, principalmente das guerras colonialistas, imperialistas, né? Parece que o estado de sítio, eu estava vendo ontem na fala do Paulo Arantes, foi usado, uma das primeiras vezes foi usada pelos franceses, né, para atacar a Argélia. Então, norte da África, né, que era colônia francesa, né? Então, a ideia o país está sitiado, então precisamos suspender as leis, ou ter uma lei que ajude a suspender as leis para medidas mais extremadas, né? Medidas mais autoritárias, medidas mais violentas, né? E aí tem termos mais modernos, como Estado de Segurança Nacional, aqui no Brasil, na história do Brasil, na ditadura, né, a Lei de Segurança Nacional, né, o estado de calamidade pública, que é o que a gente está vivendo agora, né, devido a algo de forte comoção, né, o caso da pandemia, né, há termos derivados como a garantia da lei e da ordem, ou o estado da garantia da lei e da ordem. Então são vários eufemismos para a mesma coisa que nós chamamos de exceção. Esses eufemismos às vezes estabelecem gradações, né? Parece que no Brasil você tem gradação, né? Estado de guerra, daí você tem o estado de emergência, estado de calamidade pública, né? Tem uns malucos aí tentando fazer uma interpretação da Constituição de que deveríamos ter uma medida mais de exceção, né, do que a calamidade pública, né? Então, e quanto à palavra exceção aqui, a origem dela, né, a origem latina, o prefixo ex ali é de fora, e o seção é de sedere, que é separar, sair, retirar, abandonar, né? Então, se a gente juntar as palavrinhas, né, sair para fora, né, tirar para fora, né, jogar para fora, retirar do bando, né, abandonar é sair do bando. E aqui eu lembro que quem fala muito sobre essa noção de bando também é o autor da semana passada, aquele Mbembe, né? Ficar abandonado é você foi excluído do bando. Então, exceção é sempre uma medida que tenta suspender o direito para tirar aquilo que não é desejado, né? Para afastar aquilo que não se quer, né? Tem palavras semelhantes, né, como a secessão, da guerra de secessão nos Estados Unidos, que ilustra bem isso de separação, de segregação, né? Então é uma suspensão das regras e a separação, ou jogar, enxotar fora, né, tirar do bando aquilo que você não quer, não deseja, né? Como eu falei de Estado de exceção, Estado de Direito, Estado de exceção, né, documento de cultura, documento de sua barbárie, né? Aqui nós temos um processo também histórico, uma trajetória histórica de denúncia crítica da presença desse estado de exceção, de que o Estado de Direito não é essa mil maravilhas lógica, racional, esclarecida, iluminista, mas que ela carrega as suas contradições, carrega o estado de exceção. Acho que o primeiro de destaque a fazer essa crítica do direito, né, do seu livro, até o título, né, Crítica da Filosofia do Direito do Hegel, é o Karl Marx, né? Para o Marx, ele vai lembrar que o direito é produto ideológico de uma classe, né? Na atualidade, a burguesia, né? Os donos dos meios de produção, os donos do poder econômico, né? E eles acabam estabelecendo, então, as leis, estabelecendo o direito e aquilo que é justo a partir da perspectiva de classe, né? Classe burguesa, né? Então, o direito não seria uma coisa, a manifestação do espírito objetivo da racionalidade humana, pura e simplesmente, mas sim manifestação de contradições, de opressões, de dominação de classe. Esse é o Sr. Karl Marx, que abre, aí, dentre outros autores, a crítica do direito na modernidade. Século XIX ainda temos. Né? No século XX, início do século XX, temos um sujeito que já foi mencionado na aula da semana passada, né, que é o filósofo do direito, o Carl Schmitt. O Carl Schmitt, ele não é um sujeito de esquerda, né, e ele ficou conhecido aí por ter sido uma espécie de jurista do nazismo, né? Ele fez uma espécie de
prognóstico dos estados de exceção, estados ditatoriais, e aí ele foi tendo essa proximidade com os nazistas que ascendiam na década de 20 e chegaram ao poder na década de 30, e ele passou a ter uma espécie de sonho até de ser o cara que ia escrever a nova constituição do Reich, né, da Alemanha nazista, né? Mas a parte, esse envolvimento dele com o nazismo, as avaliações dele da década de 20, daquele contexto extremado ali, né, da República de Weimar, né, na Alemanha, né, são ainda muito atuais e são sempre utilizadas por vários autores, né, o Achille Mbembe, o Agamben, Expósito, sempre resgatam, né, o trabalho do Schmitt. O Schmitt vai lembrar o seguinte, que o Estado de Direito, um livro chamado Teoria Política, né, ele vai fazer uma avaliação de como as categorias do Estado de Direito, da política moderna, do Estado moderno, são uma espécie de paródia, ou elas adotam elementos que já existiam na organização da Igreja e da avaliação cristã desde a Idade Média, né, e do início da modernidade com as guerras religiosas, né. Então, o Estado de Direito passa a ser uma paródia teológico-política, né. E aí o que ficou famoso dele é a noção de soberania, né? Soberano para ele é o camarada ou o grupo de sujeitos que decide pela exceção, que decide quando suspender as leis. Isso para ele é soberania, né? Soberania de um rei, de um imperador, de um parlamento, numa república, dos diferentes poderes da república, é quando se decide aonde acaba o direito e onde começa a exceção, aí temos a definição de soberania. Eu coloquei em destaque a palavra decisão, que daí surge uma linha de discussões no direito a partir dessa discussão, dessa avaliação do Schmitt, que é o decisionismo jurídico, né? A noção de que nós temos toda uma estrutura, vamos dizer assim, lógica, formal do direito, mas no fundo, o que é determinante é uma decisão de alguém ou de um grupo de pessoas. E essa decisão, muitas vezes, não é uma decisão orientada pela lógica, é uma decisão motivada por interesses econômicos, interesses pessoais, interesses religiosos, né? Até interesses, eu li recentemente um trabalho relacionando Schmitt a Freud, né? Até interesses do inconsciente mesmo, né? Raiva, inveja, ressentimento acabam levando o sujeito a decidir pela exceção. Então, essa ideia de decisão, assim como Deus decide o destino dos homens para a religião, o soberano decide a permanência, existência, a continuidade do Estado de Direito. E aí chegamos ao Benjamin, né? O Benjamin, na década de 20, ele trocou cartas, correspondência com o Schmitt, porque ele ficou bastante interessado pelos livros do Schmitt. E ele estava escrevendo também um livro sobre política, mais especificamente um livro sobre violência, né? O livro, ele não conseguiu concluir o livro, mas de lá surgiram alguns textos. O texto mais famoso é de 1921, um texto chamado Para uma Crítica da Violência. O termo em alemão é Gewalt. Gewalt em alemão pode significar tanto violência quanto poder. E aí tem essa coisa bem interessante para nós, que é essa ambiguidade, né, de poder do Estado, mas é também violência do Estado. Então ele vai mostrar que o direito se estabelece, o Estado de direito se estabelece por um processo violento. Ele chama essa violência, vamos dizer assim, instituidora do direito como uma violência mítica. É uma violência que irrompe uma revolução, por exemplo, né, como foram as revoluções burguesas, irrompe, mata-se pessoas, corta-se a cabeça das pessoas, derruba o rei e estabelece o Estado de Direito. Né? Essa violência ele chama de violência mítica para estabelecer o Estado de Direito. O Estado de Direito é aquele que conhecemos, né, que acaba tendo, então, esse monopólio da violência, ou monopólio
do uso da força, do poder. Tá? Ele se estabelece pela violência, monopoliza a violência, impedindo todas as outras formas de reação violenta ou de poder, né, de se manifestarem. Ou então ele regula essa violência, estabelecendo direitos. Essa é a crítica do Benjamin. Né? Ele impede todo tipo de força contrária ou novas formas de resistência, ou de revolução, ou de golpe, né? Ele já caracteriza como algo ilegal. Tá? Então entramos dentro do direito, né? Esse monopólio é um monopólio com o uso uma construção, um ordenamento jurídico para monopólio da violência. Assim que a gente tem instituições e direitos, né, de Estado. Né? A mais famosa delas é a polícia. Né? A polícia seria esse invento moderno, né, de um Estado de Direito, que faz o monopólio da força, o monopólio da violência. A polícia pode exercer a força. Daí você acaba estabelecendo uma série de regramentos, né? Até que ponto a polícia pode e como pode. Né? Só que é sempre uma coisa muito ligada, remetendo ao Schmitt anteriormente, a decisões. A decisão do governante, a decisão do ministro ou secretário de segurança pública, a decisão do coronel lá da polícia, a decisão do capitão, comandante da operação, a decisão do policial. Você tem uma hierarquia de decisões sempre vulneráveis demais, né, sempre no limiar entre o direito e a exceção. Então, por isso que é muito comum, diria os mais antigos, é batata, né, a polícia vai se exceder a essa força, essa violência, e vai cair no campo da exceção. É o que aconteceu recentemente aí, com o caso lá do rapaz, lá, o George Floyd, né, nos Estados Unidos, e que acontece frequentemente aí, nas nossas cidades, né, no Brasil, infelizmente. Né. O Benjamin fala muito sobre o direito de greve, né. Então, toda greve, ela pode levar a uma greve por uma reivindicação de melhoria de condições de trabalho, salarial, ela pode engrossar o caldo e se tornar uma greve revolucionária, que muda toda a estrutura de um país. Né? Então, para que isso não aconteça, você estabelece o direito de greve. Então, você vai ter todo um ordenamento jurídico para definir se a greve é legal ou não. Quando a greve não é legal, aí você chama a primeira instituição ali, polícia, para combater, então, os grevistas, porque são ilegais. Né? Se estabelece até direito de guerra, né? Estabelece direito militar, né? Quando que o exército entra em cena. Né? Então, está sempre nesse limiar decisório entre direito e exceção. É sempre esse perigo da exceção em romper de forma autoritária e não de forma revolucionária. Né? O Benjamin chama essa violência que poderia mudar a estrutura violenta, excessiva, opressiva, ele chama isso de uma violência divina. Né? Alguns textos a gente vai encontrar como o momento messiânico, né, de transformação da sociedade, ou ainda como uma espécie de tarefa histórica. Aqui eu entro na tese número 8, se não me falha a memória ali, dos textos, dos escritos sobre a história, em que o Benjamin defende que o estado de exceção, nessa constituição mítica do Estado de Direito, ele é a regra geral. A violência, a opressão, os abusos, a desigualdade, as injustiças, ele é geral. E esse estado de exceção deve ser tornado visível. A gente tem que mostrar, né, que essa é uma tarefa histórica de mostrar que essa exceção acontece, né, e reivindicar ou uma outra configuração política, social, uma nova sociedade, né, ou no mínimo denunciar, né, como a gente viu no texto do Mbembe, né, que a gente viu semana passada, né, denunciar os abusos. Né, mas a tarefa histórica é sempre de denúncia. Né. Quase finalizando aqui, gente, vocês estão por aí, né? Estamos por aí. Quase concluindo aqui, acho que meu tempo já está excedendo. Né. O filósofo Agamben, né, o filósofo italiano Agamben, talvez seja um dos filósofos de maior destaque ultimamente aí no mundo, né? Ele retoma o trabalho do Benjamin, né? E
tem uma outra base também que é do Foucault, né, a discussão biopolítica, e junta-se então essa crítica do Estado de Direito, né, da violência, né, que é uma violência sobre a vida das pessoas, então passa a ser o exercício de uma força, de um poder sobre a vida, um exercício biopolítico, né, a exceção sempre é biopolítica, é sobre a vida das pessoas. Né. Então ele vai definir a tese dele, né, de que o paradigma da política moderna ocidental, o modelo, o padrão, é a exceção e não o direito. O Estado de Direito só faz sentido com sua antípoda, porque existe exceção. Então, o padrão é a exceção e não o direito. Então, a exceção aqui rima, né, para usar termos do Foucault, né, com governamentalidade, com dispositivos de controle e de vigilância, né, um Estado securitário, né, controle e vigilância das pessoas e de territórios, né, a tão famosa biopolítica e o seu incremento aí, né, em relação racial, né, da necropolítica, né, não só a gestão, a administração político-jurídica da vida, mas também a gestão político-jurídica da morte, né? O deixar morrer, né? A necropolítica. Ok? Então, esse é o Agamben. Vale a pena ler o livro dele, né? O Estado de Exceção, que é um dos livros de um projeto dele maior chamado Homo Sacer. No capítulo que eu indiquei como sugestão de leitura, ele faz todo um apanhado histórico, né, de como os países ocidentais, todos eles estabeleceram medidas de exceção dentro da sua Constituição de direitos. Me chamou a atenção lá, por exemplo, os Estados Unidos, né, que a gente vê assim como a democracia, o Estado da liberdade, né? Sempre se fala da Constituição lá dos pioneiros dos Estados Unidos. Isso é muito bonito, realmente é um patrimônio da cultura, mas no entanto ele lembra que há uma série de exceções desde o início dos Estados Unidos, né? Ele vai lembrar lá que o Lincoln governou por decretos durante um tempão. Então, tecnicamente, o Lincoln foi um ditador, né? Não foi um presidente, né? Um presidente republicano, democrático, foi um ditador. Em vários outros momentos da história dos Estados Unidos tivemos situações assim. A mais recente, né, a da guerra ao terror, né, depois do ataque às Torres Gêmeas, né, você tem lá a instauração de uma série de medidas, acho que esqueci o nome, o ato patriótico, né, de segurança nacional, né, que você passa a vigiar, acompanhar a vida de todo mundo é um terrorista em potencial, ou seja, alguém para tirar do nosso bando, né, abandonado, né, ex-cedere, né, jogar para fora do nosso país, né, não pode entrar no nosso país, como os latinos, né. Então, uma série de políticas de exceção no país que é tido como a grande democracia de valores iluministas, né? Realmente tem o patrimônio da cultura ali, mas temos o patrimônio da barbárie, né? Aqui, encerrando, né, algumas imagens que queimam, para usar um termo do filósofo francês Georges Didier Huberman, que é um filósofo da arte, da estética. Então ele tem essa noção, que é uma noção benjaminiana, né, de que as imagens, elas são imagens dialéticas, ou seja, imagens que abrem um processo de compreensão histórica, né, imagens que ficam reverberando, imagens que queimam, segundo ele, né. A primeira imagem, vocês estão vendo, gente? Sim, sim. Está bem visível aí? Tranquilo? Sim. A primeira imagem é uma pichação, né, nos muros de contenção lá do Rio Sena, em Paris. A França, assim como os Estados Unidos, também teve uma série, desde a década de 70, uma série de medidas de exceção para vigilância, controle, segurança de toda a população francesa, né? Sempre aquele temor do terrorismo, né? Era o terrorismo islâmico, o terrorismo das ex-colônias francesas,
o terrorismo interno de grupos extremistas, de esquerda, de direita, tem sempre esse temor, né, a construção do medo, né? Então, no início dos anos 2000, uma série de manifestações, principalmente de moradores da periferia de Paris, né? Acho que ficou famoso lá em Saint-Denis, né, que uma comunidade negra se revoltou contra a opressão policial, contra medidas, né, excessivas, né, contra negros, né, incendiou ônibus, destruiu prédios públicos, né. Então, o que aconteceu nos Estados Unidos já aconteceu e vem acontecendo em vários outros países há muito tempo. E essa pichação está no muro no Rio Sena, isso é extremamente importante, porque está bem no centro da cidade, todo mundo vê, né. A ideia é que a frase diz o seguinte, né, o estado de urgência, é necessário um estado de urgência para fazer esquecer o monte de urgências. Aí tem uma interpretação, dois sentidos, né? O governo francês decreta estado de urgência para fazer esquecer urgências que são sociais das pessoas que estão sofrendo opressão, violência policial, fome, miséria, clandestinidade, né? Tem essa coisa de não conseguir os documentos, não consegue nada, né? na Europa, né? Então tem essa ideia de um estado de urgência para fazer esquecer urgências. Essa denúncia, então, nessa pichação no muro francês. E desde a década de 70, segundo a imagem aqui, existe um programa, um conjunto de leis que organizam um programa de segurança contra terrorismo na França, desde a década de 70. Então, a França, que também é o país do iluminismo, né, o país republicano, cria sistemas que são contraditórios, né, a patrimônio da cultura, patrimônio da barbárie, né. O nome do sistema lá de controle contra o terrorismo, né, se chama Vigipirate. Até o nome é bem curioso, né, que lembra pirataria, né. Pirataria é o cara que está à margem da lei, mas não tem nada a ver com pirata, isso que me chamou a atenção, né. É uma sigla para Sistema de Vigilância, agora perdi aqui a definição, mas é uma sigla para Sistema de Vigilância e Controle das Instituições contra Atentados Terroristas. Essa é a sigla Vigipirate, né? E o lema aqui, né? Segurança reforçada em riscos de atentado, para riscos de atentado. E a imagem é uma imagem que queima, porque quase todo o material do governo francês vem com esse emblemazinho ali, que é a deusa da República, as cores da República Francesa, né, azul, branco e vermelho, e o lema embaixo, né, liberdade, fraternidade, igualdade. Né, então, é o lema de quase todos os estados de direito ocidentais, modernos, e dentro desse Estado de Direito moderno, iluminista, da liberdade, da igualdade e da fraternidade, você tem um sistema que depende de decisões, é um sistema biopolítico que caça pessoas, que vigia pessoas, que suspeita daquele que é o diferente, né, o negro, o periférico, o marginalizado, o imigrante, ou que tem uma posição política mais extremada, né? Então, essas contradições, né, de um Estado de Direito, Estado de exceção e Estado de Direito. Então, a tese do Agamben, né, que o Estado de exceção é o padrão e não o Estado de Direito, né? Encerrando aqui, daí a gente faz a conversa. Dicas de filmes, né? Faltou essa ali. 2 filmes que abordam esses limiares entre Estado de Direito e Estado de exceção. O filme Snowden, os 2 filmes foram inspirados em histórias reais, né? O Snowden deve ser conhecido de vocês, um filme de 2016, do Oliver Stone. Lá você vê vários momentos em que é uma coisa assim, de tão racional passa a ser irracional. Um sistema de NSA, né, a CIA, NSA, que acaba vigiando, né,
a vida de todo mundo em quase todos os países do mundo. Todo mundo é um terrorista em potencial, então você tem que vigiar, você tem que invadir o computador, celular, ver o que está falando, o que está escrevendo, o que está publicando, para onde está indo, o que está comprando, né? E é interessante no filme, né, Snowden, né, que conta a história desse rapaz que entregou todo esse sistema, né? Tem lá a presença, nesse filme, tem a presença do, que ficou conhecido aqui recentemente, né, o jornalista Glenn Greenwald, né, tem lá um momento que me chamou bastante atenção, em que se estabelece um juiz que vai determinar determinadas operações de vigilância. Então, olha, você tem um Estado de Direito, você tem um juiz, você tem uma chancela legal. Mas só que esse juiz é um juiz secreto. Olha que doideira, né? Você tem um juiz, uma vara, vamos dizer assim, que determina mandatos de fiscalização, vigilância, mas esse juiz é juiz secreto. Então, olha os limiares, né? Os submundos, né, desse Estado de Direito. O segundo filme é um filme do ano passado, ele até concorreu ao melhor roteiro aí de Oscar, né? The Report, O Relatório, que conta a história desse sujeito aqui, que eu não lembro agora o nome do personagem, e ele é um funcionário do Senado americano. E ele faz uma investigação sobre os excessos da atuação do exército americano em vários países, principalmente no Iraque, na Síria, no Afeganistão, né? E mais uma vez a presença, né, dessa diluição da exceção dentro do Estado de Direito. Então você tem um suposto combate ao terror, ao inimigo, ao eixo do mal, tem sempre esses nomes míticos, né? E você tem todo um aparato jurídico para autorizar, bem curioso lá os eufemismos, né? O uso dos eufemismos, né? Técnicas de entrevista baseadas em preceitos científicos. Isso é um nome para tortura. Então, o exército americano torturava adversários, inimigos, né? E muita gente que não tinha nada a ver com o peixe, né, torturada e até mesmo morta, né, nos porões dos presídios e dos quartéis americanos. E esse camarada elabora um relatório para o Senado americano, dentro de toda a trama, né, que ele sofre perseguição, censura, né? Então vale muito a pena assistir esse filme para ver esses limiares, né, entre a exceção e o direito, e como essa exceção está entranhada, né, ela passa a ser o paradigma dos estados de direito, né? Okay? Aí ajuda a gente a entender a notícia inicial lá, né, da medida de decreto de estado de calamidade pública no Brasil, né? Isso aconteceu com o Bolsonaro, mas ele vem acontecendo, claro, com gradações menores ou maiores, conforme a história, há muito tempo no Brasil, né? A ditadura é o momento da exceção jurídica evidente, mas os governos democráticos, todos eles, em algum momento decretaram leis de suspensão de direitos, né? Isso é muito perigoso, né? Principalmente porque nossa Constituição é uma Constituição que tem lá artigos que pode acabar justificando uma decisão soberana, decidindo pela exceção total, né? Exceção total no sentido jurídico, né? Do ponto de vista histórico, a exceção é a regra geral, né? Como lembra o Benjamin, né? Que deve ser por todos sempre colocada uma tarefa histórica, né? De tornar ela sempre visível, né? A gente tem que estar sempre contando, fazendo a história a contrapelo, como diz o Benjamin, né? Sempre mostrando que, peraí, existem excluídos, existem marginalizados, oprimidos, injustiçados, abandonados, negligenciados desse processo de direito no Brasil. Rádio Camélia está no ar 24 horas. Participem! Você está ouvindo Hiperbólico. Perguntas em movimento. Movimento.